Pessoal, quem estava esperando aí o Hulk no Flamengo, pode esquecer, porque praticamente o Hulk já é do Atlético Mineiro. E eu vou dizer para vocês a minha opinião. Eu acho que realmente o Flamengo não precisa do Hulk, porque é um jogador de 34 anos, né? Ele construiu a história dele no futebol de fora, não construiu a história dele no futebol brasileiro, né? E é como eu digo, você jogar um campeonato chinês, você jogar um campeonato russo, é muito diferente de você jogar um campeonato brasileiro, né? Agora aí que o campeonato brasileiro vai mostrar, que ele vai poder mostrar aí se ele realmente está pronto para o campeonato brasileiro ou não. Não estou desmerecendo ele, não estou dizendo, talvez ele até jogue bem no campeonato brasileiro, nós só vamos saber quando ele começar a jogar, né? Agora, outra coisa que eu ia falar, que para o Flamengo, para as prioridades do Flamengo agora, eu acho que o Hulk não seria interessante. Por quê? O Everton Ribeiro não fechou ainda com o clube árabe, né? Então pode ser aí que o Everton Ribeiro continue no Flamengo. Como eu falei no vídeo anterior, o Flamengo exigiu aí que o clube árabe pagasse as duas primeiras parcelas à vista, né, pelo Everton Ribeiro. Então, o clube árabe ficou em silêncio aí, eles estão avaliando a situação, né? E pode ser que o Everton Ribeiro nem saia do Flamengo. Por mim, o Everton Ribeiro deveria continuar no Flamengo, porque é como eu falei até em vídeos anteriores, ele numa fase ruim, ele ainda consegue render mais do que os jogadores do Flamengo no geral, ou pelo menos os substitutos ali dele, os supostos substitutos ali ideais para a posição que ele joga no Flamengo, né? E eu acho que seria muito bom o Everton Ribeiro continuar no Flamengo, pelo menos por enquanto, até que o Flamengo realmente tivesse uma real opção ali, uma opção que fosse tão boa quanto o Everton Ribeiro, ou até melhor. De preferência até um jogador mais jovem para poder continuar aí no Flamengo, ou se for o caso do Flamengo ter que vendê-lo, o jogador custar, o custo do jogador que seja bastante alto aí para os outros clubes, para o Flamengo poder render, né, com mais dinheiro. Agora, eu sinceramente acho que o Everton Ribeiro deve continuar assim, né? E uma coisa que me chamou a atenção aí do agente do Hulk, que ele comentou que o Hulk aceitou ir para o Atlético Mineiro pela estrutura do Atlético Mineiro, pelo planejamento aí que o Atlético Mineiro tem para os próximos anos. Parece que está construindo estádio, está investindo em várias coisas, e foi isso que fez o Hulk aceitar o Atlético Mineiro. Aí é onde eu digo para vocês, pessoal, o Hulk tinha proposta só do futebol brasileiro, ele tinha proposta do Palmeiras, tinha proposta do Flamengo, né, e tinha proposta do Atlético. Fora os clubes brasileiros, o Hulk teve proposta aí do Porto, de Portugal, teve proposta de um clube americano e de alguns outros clubes. Aí é onde eu digo para vocês: vocês acham que o Palmeiras e o Flamengo não têm estrutura, né, para uma estrutura boa aí para poder receber o jogador? Vocês acham que só o Atlético que tem essa estrutura boa, né? Chega a ser um pouco engraçado para mim, porque é como se os outros clubes não tivessem essa estrutura aí que eles estão dizendo que o Atlético tem. Mas enfim, o mais importante aí, eu acho, é que se o Flamengo continuar com o Everton Ribeiro, né, o Flamengo não precisa aí contar com o Hulk. E como eu disse aí algumas vezes, o Flamengo tem que realmente dar prioridade para o sistema defensivo, porque a gente vê aí que o nosso torcedor ele sofre muito, eu inclusive sofro muito com os jogos em que eu vejo o Flamengo aí precisando ter um bom sistema defensivo, porque não é toda vez que o ataque vai sobressair, vai fazer tantos gols como fez aí contra o Grêmio, não vai reagir, né, tanto assim. Então a gente precisa ter uma defesa melhor para poder também evitar aí sofrer gols e o Flamengo passar dificuldade até mesmo no momento em que, por exemplo, imagina a situação, naquele momento ali em que estava 2-1, se o Grêmio empata e os jogadores do Flamengo estivessem muito cansados, não estivessem rendendo, ficaria complicado para o Flamengo, né? E com uma defesa que não é muito segura, aí a gente acaba ficando ali, né, com o coração na mão. Como eu digo aqui, até para os meus amigos, tem jogos do Flamengo, amigo, que não é para cardíaco não,
né? Porque a gente faz o gol e fica com medo de tomar aquele gol ali de novo no finalzinho, né? Ainda mais que a zaga não passa uma certa segurança. Não é só a zaga, eu digo a zaga é o sistema defensivo, né? Os volantes, desde o volante ali até os laterais, os zagueiros. O Hugo, como eu disse, eu acho que o Hugo vem passando segurança sim, né? A partir do momento que ele está jogando daquele jeito ali mais livre para dar chutão ou para isolar a bola, enfim, ao invés de tentar driblar como ele fazia ali com o Domi ou ficar esperando demais para poder fazer uma decisão, para poder decidir aonde jogar. Então eu acho que ele já encontrou ali o caminho dele. Agora nós precisamos sim, né, de lateral. Quando eu digo lateral, principalmente ele é lateral direita, porque o Isla, eu acho que ele vai bem ao ataque, mas ele não é muito seguro na defesa, nem muito técnico na defesa como era o Rafinha, né? E eu acho que o Flamengo sentiu muito nesse quesito aí, desde que o Rafinha saiu. Na zaga, como eu venho dizendo, o Gustavo Henrique não está mal, né? Nesses últimos jogos ele anda bem, não vem fazendo nenhuma besteira. O Léo Pereira deve sair, então o Flamengo precisa repor a zaga aí, precisa contratar um bom zagueiro, mas eu acho que precisa contratar um bom zagueiro para jogar de titular, né, com o Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio aí, o pessoal reclama que vive lesionado, mas ninguém tá parando para pensar que o Rodrigo Caio muitas vezes joga por dois ali no Flamengo, né? Ele se esforça demais porque o sistema defensivo não é muito forte, né? E ele é um cara que se dedica muito, você vê que várias vezes ele tenta jogar na posição dele e ainda complementar o próximo zagueiro, né? Ainda sai pro ataque algumas vezes, então fica complicado, fica sobrecarregado, né? O Felipe Luiz, embora eu goste do futebol dele, você vê que a idade vem chegando, a gente não sabe quando o jogador vai parar, então eu acho que o Flamengo tem que ficar de olho sim no lateral esquerdo, né? A gente já viu aí que não dá para ser o René, infelizmente, ou vai ter que ser o Ramon, ou o Flamengo vai ter que contratar algum lateral esquerdo aí, né? E eu acho que seria interessante dar a oportunidade para o Ramon, porque caso não dê certo, pelo menos o Ramon pode receber uma proposta aí de algum outro clube, né? E o Flamengo pode sair lucrando com isso. E o mais importante é realmente o Flamengo ter uma noção ali de quem vai ficar no Flamengo, quem não vai, quem poderia ser uma peça boa ali de reposição, né? Inclusive até falei em um dos vídeos aí, não sei se vocês lembram, que o Flamengo de vez em quando dá mole com essas coisas. O Flamengo que numa época aí tinha dois laterais direitos muito bons, que eram o Léo Moura e o Alessandro. O Alessandro foi para o Corinthians, ganhou títulos lá no Corinthians, jogou muito. O Alessandro que era reserva do Léo Moura. E o Flamengo não contratou ninguém para a lateral direita. Aí o Léo Moura chegou a uma certa idade, né? E o Flamengo, ao invés de começar a procurar jogador para a lateral direita para substituir o jogador, não fez isso. O que aconteceu? O Flamengo perdeu o Alessandro e o Léo Moura e ficou um tempão aí jogando com Pará, Rodinei, né? Jogadores que não rendiam na lateral direita, né, do Flamengo. E aí isso acabou implicando aí, pode ter até afetado pelo fato do Flamengo não ter conseguido ganhar mais títulos, né? E com relação ao René, o que acontece? O René teve um ano apenas que ele se destacou aí no Campeonato Brasileiro, mas depois que ele veio para o Flamengo ele não fez grandes coisas. É um jogador mediano, ele não é ruim, né? Mas ele é um jogador mediano. Para o Flamengo, né, precisa ser um lateral esquerdo melhor, né, mais forte, ele mais ofensivo. O René ele não é tão ofensivo e na defesa ultimamente aí não tem também rendido tanto. Então o Flamengo realmente tem que rever aí essas opções para o sistema defensivo. E como eu falei, pelo menos um volante, um volante de contenção, né? Ou seja, um volante mais defensivo para dar mais segurança ali para o Flamengo, porque desde que o Flamengo vendeu o Cuejari e o Pires da Mota, o Flamengo teve que improvisar jogadores ali como volante, né? O Arão está mais acostumado a jogar como volante, o Gerson foi improvisado na Itália e no Flamengo jogou como volante pelo fato do Flamengo não ter mais opções, mas não é a posição original do Gerson, né? E o Thiago Maia, que era meia no Santos, ele mesmo falou, ele jogava mais como meia, ele tá fazendo essa função de volante, faz muito bem a função de volante, mas a gente não tem o Thiago Maia, né? Tá lesionado aí, então acho que o Flamengo, só para garantir, deveria ter um volante de contenção, só para dar uma ajudada ali no sistema defensivo, né? E acredito até que de repente com um meia de ligação ali, o Gerson, de repente,
já ajudaria muito, né? Porque aí o Flamengo teria mais essa opção de defensiva e ainda abriria espaço ali para o Gerson poder ir mais pro ataque, né? Eu queria saber a opinião de vocês, né? Essa aí é a minha opinião. E se vocês quiserem falar sobre isso, a gente vai trocando uma ideia aqui nos comentários. E é isso aí, pessoal. Saudações rubro-negras.